Saudações! Continuamos com a teoria sobre ondas mecânicas e aqui estamos a entrar num assunto extremamente importante, principalmente que vai ligar a prática, a teoria e a prática, que são as grandezas físicas, né? Mas aqui tiramos a parte física, grandezas que caracterizam as ondas mecânicas. São essas grandezas que vão nos ajudar a compreender como é que nós podemos trabalhar com essas ondas mecânicas. Vamos começar primeiro desenhando um caso simples. Por exemplo, quando nós olhamos para uma onda, sempre olhamos para aquele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos desenhar uma onda, não é? Vamos ter aqui a tal elongação, vamos ter aqui o nosso, pode ser o tempo, né? E vamos ter aqui alguma coisa aqui, tá? E aqui também vamos dar nome a isto, né? Vamos começar, ok? E nós sabemos que aqui temos um tempo, aqui tem outro tempo, aqui tem um tempo, aqui outro tempo. Vou chamar este aqui de tempo 1, este aqui de tempo 2, este aqui de tempo 3, este aqui de tempo 4, este aqui de tempo 5 e aqui de tempo 6. Ok. Para nós começarmos a trabalhar com essas grandezas, nós temos que pegar uma por uma. E a primeira grandeza que vai caracterizar uma onda mecânica nós chamamos de amplitude. Amplitude, usamos a letra A e a sua unidade é o metro, ok? Sua unidade é o metro. O que seria isso de amplitude? Para nós compreendermos o assunto de amplitude, vamos voltar, por exemplo, para aquele exemplo de da nossa bacia. E nós tínhamos lá um papel, não é? Que após a perturbação, o nosso papel sobe. Podemos considerar um barquinho, né? O nosso barquinho sobe. Quando sobe o nosso barquinho, vejam comigo. Inicialmente o nosso barquinho estava aqui, né? Nosso barquinho estava aqui, não é? Estamos a considerar o nosso barquinho aqui. Podemos melhorar essa escrita. O nosso barquinho estava numa posição igual a esta, não é? Aqui, temos que ver bem. O nosso barquinho estava aqui. Perturbamos e houve a propagação, este movimento de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aqui o nosso barquinho subiu. Nosso barquinho subiu. Quando o nosso barquinho subiu, ele atingiu uma certa altura em relação à nossa posição de equilíbrio. Vejam comigo, vamos começar daqui. Esta aqui é a posição de equilíbrio. É onde o barquinho se encontrava antes de ter aquela perturbação, posição de equilíbrio. Ok? Aquele ponto onde ainda não existe a tal onda. A onda ainda não chegou. Então, se a onda ainda não chegou, o nosso barquinho está na posição de equilíbrio. É essa posição que separa, por exemplo, esta parte de baixo, que nós chamamos de vale, e esta parte de cima, que nós chamamos de crista. Esta parte de cima, que nós chamamos de crista. Guardem esses nomes, crista e vale. Essa parte de cima é a parte de cima da lomba, como se nos lembra aquela lomba de subir, e a parte de baixo nos lembra aquela lomba de descer. Então, parte de baixo vale, parte de cima chamamos de crista. Agora, chegou a nossa onda, o nosso barquinho subiu. Então, a altura que atingiu em relação à posição de equilíbrio, nós chamamos isto aqui de amplitude. Ou seja, será a altura que o nosso barquinho subiu em relação à posição de equilíbrio. É isso que nós chamamos de amplitude. Ok? Isso aqui é a nossa amplitude. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma situação como esta, em que nós temos a nossa onda aqui, dizem que temos aqui, por exemplo, 8 centímetros. Nós vamos dividir, encontrar a tal posição de equilíbrio. Então, a altura de subida até acima seria a nossa posição de equilíbrio. Se nós dividirmos a nossa onda para ter a parte de cima e de baixo, então a nossa amplitude seria o quê?
8 centímetros dividido por 2, a nossa amplitude seria igual a 4 centímetros. Passando isto aqui para a unidade que é 1 metro, seria igual a 0,04 metros, ok? Aqui nós temos a nossa amplitude. A segunda que vai caracterizar isto é o período. Período, ok? Lembre-se, período usamos letra T e a unidade é o S, segundos. Lembre-se de uma coisa, nós temos que uma oscilação, uma onda, podemos dizer que é uma perturbação ou uma oscilação. Há uma oscilação no meio em questão. O que está a acontecer aqui? Este não deixa de ser um movimento periódico, não é? Não deixa de ser um movimento periódico, segue uma certa sequência, tá bom? Há um certo tempo para um certo, vamos lá assim dizer, um certo tempo para uma certa trajetória, no caso. Então, nós temos aqui seguir uma periodicidade, por isso chamamos também do movimento periódico, acaba sendo. Agora, o que nós devemos perceber com o período aqui? Para nós conseguirmos compreender o assunto do período, nós temos que saber associar este assunto de período às ondas que nós temos ali. Mas nós definimos período como sendo o quê? O tempo para nós fazermos o quê? Para nós fazermos uma onda completa. O tempo necessário para uma onda completa nós chamamos de período, ou seja, tempo pelo número de ondas. Uma coisa que estamos a apresentar, o nosso N é o número de ondas, ok? Número de ondas. Aqui podem ser ondas completas e por aí vai depender da onda que nos será apresentada. Vejam comigo uma coisa, quando é que a gente diz que teremos uma onda completa? Nós sabemos, por exemplo, do caso de oscilações mecânicas. Nós teremos uma oscilação mecânica se nós tivéssemos, por exemplo, a sair de um ponto A e para um ponto B e voltamos para o ponto A. Aí teremos uma oscilação completa. A mesma coisa, vamos perceber que estaremos a fazer um ciclo, né? A fechar um ciclo, então teremos uma oscilação completa. Agora, a mesma coisa vamos olhar quando tratamos de ondas. Vamos saber contar ondas para nós compreendermos o que seria uma onda completa. Vamos à nossa figura principal, que é esta aqui. Vejam comigo, aqui até aqui nós temos metade, aqui até aqui temos uma onda. Fechamos, é como se estivéssemos a fechar um círculo mesmo. Então até aqui fechamos uma onda, ou seja, daqui até T2 temos uma onda. Fazemos isto até T4 mais uma onda. Fazemos isto até T6 mais uma onda. Então, ver aqui metade, aqui a outra metade, uma onda. Aqui metade, aqui outra metade, uma onda. Aqui metade, aqui outra metade, mais uma onda. Então, quantas ondas nós teremos aqui? Até aqui, uma. Até aqui, duas. Até aqui, 3. Então, nosso N seria igual a 3. São 3 ondas que nós contamos. Se nós assumíssemos, por exemplo, que daqui da origem até T igual até T6, nós temos um tempo, por exemplo, um ΔT igual a 9 segundos, né? ΔT igual a 9 segundos. O que nós vamos fazer? O nosso período, vamos em simplificar, seria igual ao quê? Qual é o nosso tempo correspondente a essas 3 ondas? São 9 segundos, que corresponde a 3 ondas. Então, o nosso período seria igual a 3 segundos. Vejam comigo, estamos a associar este tempo aqui, que é o período, ao tempo necessário para nós termos uma onda, fecharmos uma onda completa. No caso, é o tempo daqui até aqui. Então, até ali nós temos o nosso período. Então, é assim como nós encontramos o período, é assim como nós calculamos o período. Agora, terceira coisa seria a frequência. Frequência seria a terceira grandeza. Frequência,
usamos F minúscula, assim, e a sua unidade é o Hertz. Hertz quer dizer o quê? Então, Hertz é o quê? 1 Hertz é igual a 1 sobre segundo, ok? Isso já nos faz perceber uma coisa, que a frequência, não é? É o inverso do período. Tal como vimos nas oscilações, frequência seria o quê? O inverso, número de ondas, no caso, pelo tempo, não é? Pelo tempo para realizarmos, para nós conseguirmos essas tais ondas. Então, até aqui temos a terceira grandeza. Se nós quiséssemos, por exemplo, fazer um outro caso, pegaremos o valor do período e dividíamos, por exemplo, aqui para termos dividimos o 1 pelo valor do período para termos já a nossa frequência. Mas é simples, vamos ver nos exemplos a seguir. A quarta, não é? Que já vimos a amplitude, período e a frequência. A quarta grandeza que nós teremos aí, chamamos de comprimento da onda. Comprimento da onda ou da onda, ok? Comprimento da onda. Aqui nós usamos uma letra, chamamos de lambda, e o comprimento é medido em metros, ok? O comprimento é medido em metros. Aqui o segredo para nós trabalharmos com o comprimento da onda, nós temos que voltar para aqui. Sabemos o que é uma crista e também sabemos o que é um vale. Vamos compreender aqui. É o seguinte. O que seria isso de comprimento de onda? Comprimento de onda, vamos olhar para o nosso gráfico. Isso aqui é uma crista, né? Isso aqui é uma outra crista. Isso aqui também é uma crista, ok? O que seria comprimento de onda? Comprimento de onda é nada mais, nada menos que a distância que separa duas cristas consecutivas. Isso é o comprimento de onda. A distância dessa crista para esta crista, comprimento de onda, dessa crista para esta crista também é comprimento de onda. Podemos fazer a mesma coisa para os vales, não é? Daqui até aqui, daqui até aqui. Isso é um comprimento de onda, ok? Isto é um comprimento de onda. Agora, uma coisa que nós temos que compreender. Quando nós temos três cristas consecutivas, nós temos dois comprimentos de onda. Uma, duas, três cristas consecutivas dão-nos dois comprimentos de onda. Quando nós temos quatro cristas consecutivas, três comprimentos de onda. 5 cristas consecutivas, 4 comprimentos de ondas, ok? 4 comprimentos de onda. Agora, vamos lá fazer uma coisa. Aqui nós podemos fazer um pequeno trabalho. Vejam comigo o seguinte. Daqui, dessa crista, até esta crista aqui, corresponde a uma onda completa. Dessa crista a esta crista corresponde a uma onda completa. Se forem a perceber comigo, vamos lá dividir isso aqui. Ok? Dividimos daqui. Isto aqui é metade de uma metade, corresponde a um quarto. Aqui, metade de uma metade, corresponde a um quarto. Aqui também metade de uma metade, corresponde a um quarto. Aqui também metade de uma metade, corresponde a um quarto. Então, daqui, dessa crista até esta aqui, temos uma onda completa. Agora, o que nós vamos perceber? Senhores, o tempo correspondente a uma onda completa, nós chamamos ele de período. Chamamos ele de período. Isso nos faz chegar a uma outra grandeza que caracteriza as ondas mecânicas. Já vimos amplitude, período, frequência, comprimento de onda. Comprimento de onda que é a distância que separa duas cristas consecutivas ou dois vales. Agora, uma quarta e também uma importante, chamamos de velocidade, não é? Velocidade de propagação. Velocidade de propagação. Vejam comigo uma coisa. Olha, nós sempre nós temos conhecimento que no caso de MRU, a velocidade é o quê? É o espaço pelo tempo, não é? Ou seja, esse é o tempo correspondente a esse espaço. O que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que este comprimento, ou essa distância correspondente, o tempo correspondente a essa distância aqui, este período, no caso,
Velocidade seria o quê? Comprimento de onda sobre o período. Estamos aqui a referenciar que o tempo corresponde a um comprimento de onda, chamamos de período. Então, relacionando o comprimento de onda e o período, nós temos aqui o que chamamos de velocidade de propagação. E essa velocidade de propagação, nós usamos já a letra V, não é? A letra V como tal, e a sua unidade é o metro por segundo. O comprimento de onda medimos em metros e a velocidade, o tempo, o período medimos em segundos. Esses são os apanhados. Nós temos que saber contar ondas para nós termos sucesso nesse trabalho ou qualquer outro. Então, aqui nós temos a amplitude, até aqui. Temos aqui até aqui o comprimento de onda e o período que corresponde a esse comprimento de onda. Temos a frequência em causa. Então, são 5 grandezas que caracterizam as ondas mecânicas. Então, esse é o apanhado que nós pretendemos, sem nos esquecermos de contar as ondas que nós encontramos, o número de ondas que nós podemos ter em cada situação. Bom, esta aqui era a parte teórica demais para fecharmos sobre as ondas mecânicas. Então, avançamos para a prática.